Meus amigos, sobre o Irã, tá? Muita gente comemorando, e comemora com razão, um regime que é opressivo e que botou a elite do país pra fora, tendo possivelmente seu fim. Possivelmente. Pode ser que o regime resista. Pode ser que o regime resista, tá? Mas é o maior abalo que ele já teve e as pessoas estão cada vez mais se soltando lá no Irã contra o regime. O regime estava oprimindo, e assim, o regime lá do Ayatollah estava matando o manifestante. O Estado estava matando os manifestantes, reagindo contra eles. Portanto, é uma briga que ela já foi para um campo que é muito difícil ter um retorno. O regime só se mantém de pé se ele der uma resposta muito opressiva contra a própria população. Então, no momento dessa resposta opressiva, veio uma bomba, caiu, levou a Ahmadinejad, levou o Khamenei. E aí fica a pergunta, será que eles vão tentar fazer uma saída negociada ou vão dobrar a aposta? Eu acho, e eu creio, que seria, dependendo das formulações, muito bom para o mundo esse destravar do potencial iraniano. Vamos lá. O Irã é herdeiro da velha Pérsia, né? Mas por que é Irã e por que é Pérsia? Porque o Irã é feito de vários povos que não são persas. O Irã, né, no fundo, quer dizer, a terra dos Ária, né? O Ária eram os povos indo-iranianos, que é um fundo indo-ariano, vamos botar aí, que habitavam o platô iraniano. E haviam vários deles. Os medos eram um, os persas eram outros. Mas existiam muitas outras tribos ali, que não só os medos e os persas, que habitavam esse platô, tá? E os persas governaram, né, aquela região. O Império Persa, criado pelo Ciro I o Grande, ele se expande, ele se torna talvez o grande império ali da antiguidade. Mas, quando ele cai na mão do Alexandre, e ele é substituído depois pelo Império Seleucida, o retorno que tem iraniano não é tocado nem pelos persas, nem pelos medos, mas sim pelos partas, que eram outras tribos que moravam lá. Por que eu digo isso? Porque o Irã é a terra desses povos todos, e não só dos persas, tá? Então eu acho um erro chamar o iraniano apenas de persa. Primeiro ponto, então faz sentido o país chamar Irã. Esta nação é uma nação de homens e mulheres brilhantes, responsável por grande parte da literatura que nós conhecemos. Provavelmente os romances de cavalaria, como nós conhecemos, vieram de lá. Muitas frutas foram desenvolvidas lá, formas de governar foram desenvolvidas ali, mentes brilhantes, filosofia, arquitetura, muita inteligência foi produzida ali. É um império milenar, é um dos povos mais importantes do mundo. E que, neste regime que começa no final dos anos 70 e se encaminha até hoje, parece que se encaminha para o seu caso, não está vivendo o melhor dos seus momentos. E com certeza eles podem muito mais. Muito, muito, muito mais. É um potencial que está preso, não só com um regime, considero muito arcaico, e que mantém uma lógica de opressão islâmica sobre uma população que anteriormente, na sua fase de ouro, não era islâmica, e as sanções internacionais que eles vêm passando há muito tempo. Então você soma essas duas coisas, uma grande força que podia ser uma força estabilizadora da região, deixa de ser. Aí as pessoas vão alegar, poxa, mas no fundo ele pode ser um vassalo dos Estados Unidos e de Israel, não acho que isso vai acontecer. Dito isso, eles podem ser uma força política por si só, numa região em que em cima deles tem a Rússia, embaixo deles tem Índia e Paquistão. Por um lado, você tem o Oriente Médio, e por outro você vai ter, em última instância, a China. Ou seja, eles estão no meio. E esse sempre foi o poder deles. Eles sempre foram uma espécie de um império que estava ali na meiuca. A Rota da Seda passava por ali, eles tinham contatos com esse mundo todo. Isso foi a força deles e também a perdição. Tanto que eles foram alvos de invasões de todos esses lados. Eles já passaram por invasão de cima, de baixo, da esquerda e da direita. Eles, né, o povo iraniano sofreu demais. Então, hoje, se eles se reforçarem, se modernizarem, crescerem economicamente, eles serão um elemento de estabilização regional. Para a Rússia, para o Oriente Médio, para o Paquistão, acho sensacional. Eu não nego que eu sou um entusiasta de uma recuperação desse povo, tá? E aí, vamos ver. Agora, deixemos de lado esse elemento, que é um elemento de vontades pessoais. Eu não posso negar, ninguém aqui pode negar, que o Trump, este ano, tá com a macaca. O Trump, ele basicamente deu fim ao regime do Maduro, e pode ser que dê fim ao regime do Ayatollah. Aí falar que falar que o Trump é um governante fraco e sem consequência é um exagero. Onde há um aliado pontual da China, o Trump tá desmontando. E não é que ele tá botando um terceiro pra desmontar, ele tá desmontando. Ele destruiu, na prática, um regime que, eu volto a colocar aqui,
muito complicado. E o Irã, muita gente falou, o Irã. E aí? Qual foi a resposta? Tacar uns mísseis aí nos vizinhos? Um cara falou, ele não deu fim ao regime do Maduro. Meus amigos, o regime do Maduro tem que ser desmontado. Agora saibam, o regime do Maduro acabou.